Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 33, aqui Jesus está revelando a glória dele para Moisés. Êxodo 33, porque Jesus que viveu 33 anos. É Êxodo 33, versículo 18. Aqui Jesus está revelando o seu primeiro corpo que ele tem no céu e também ele está revelando que ele é os 9 mandamentos e que ele é a serpente. Lembrando, Deus, quando começou a fazer a sua obra, aqui Deus revelou o corpo dele, era Deus e os 7 espíritos. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 espíritos de Deus. E aqui no livro de Êxodo 33, Deus revela o seu corpo físico para Moisés. Então eram os 7 espíritos e o corpo de Deus Pai. 7 espíritos, 2 corpos, 8. Quando Jesus nasceu, ele se tornou o número 9. Aí juntou o corpo do Pai, o corpo do Filho e os 7 espíritos, 9. Por isso que Jesus é chamado a serpente. A serpente no hebraico é o número 9. E Jesus confirma que ele é a serpente no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus, Deus, eles são 7 espíritos, o corpo do Pai e o corpo do Filho. 7 espíritos, 2 corpos, 9, que é a serpente. E os 7 espíritos é Deus, e os 9 mandamentos é Cristo. Então aqui Êxodo 33, versículo 18, aqui Jesus revela que ele é os 9 mandamentos e que ele é a serpente. 2 vezes 9, 18. Por isso que é livro de Êxodo 33. 33 é Cristo, viveu 33 anos. 33 é Cristo revelando. E o 18 ele está revelando que ele é os 9 mandamentos e que ele é a serpente. Entendeu? Olha o que diz livro de Êxodo 33, versículo 23. Que Jesus dizendo, aqui é o finalzinho, ó. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E aqui Moisés viu o corpo de Deus pelas costas. E depois veio o corpo de Cristo. E os 7 espíritos e 2 corpos, 9, que é a serpente no hebraico, a sabedoria verdadeira. Por isso que Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E é por esse motivo que a serpente também é chamada de sabedoria e prudência, porque a serpente é o corpo de Deus Pai, o corpo de Cristo e os 7 Espíritos de Deus trabalhando na terra para te salvar. O número 9. Esse é Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Portanto, vigiai e orai. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E também ele é chamado leão. Por que Jesus é chamado leão? Porque o número do leão é o 16. Aí quando você pega os 7 Espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, com os outros 9 mandamentos dá 16, que forma o leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá, o rei. Então, irmão, vigiai e orai. Jesus é o caminho, é a verdade e é a única fonte de vida. A gente tem que lembrar, irmãos, que Jesus é a única fonte de vida eterna no paraíso. Fora disso, só existe a morte eterna, que é no lago de fogo com o diabo. Portanto, se você escolher obedecer os mandamentos de Deus, você escolheu a vida. Se você escolher desobedecer, automaticamente você escolheu a morte. Vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, a verdade